Olá, meus amigos do rádio. Bom dia, boa tarde, boa noite. Não sei que hora você vai assistir este vídeo. Está no ar mais uma edição do nosso podcast Os Amigos do Rádio. Estamos ao vivo no nosso canal no YouTube, Davi Pereira na Rede. Sejam todos muito bem-vindos. Chegamos à terça-feira, dia 20 de janeiro de 2026. Já está no ar o nosso podcast, Os Amigos do Rádio. Sejam todos muito bem-vindos. Um abraço do seu amigo Davi Pereira, o comunicador do povo. E eu já peço a vocês que compartilhe, curta e comente os nossos vídeos. Divulgue o nosso trabalho. Eu conto com você. Meus amigos, minhas amigas, estamos iniciando mais um episódio do nosso podcast, Os Amigos do Rádio. Quero agradecer de coração a todos vocês que têm aí se inscrevido no meu canal no YouTube, vocês que têm compartilhado, curtido e comentado os meus vídeos. Minha eterna gratidão, muito obrigado de coração a todos vocês que têm divulgado o meu trabalho. E no episódio de hoje, desta terça-feira, vamos estar aqui destacando alguns grandes comunicadores aqui do estado de Pernambuco, que tem grande destaque na comunicação do rádio, os grandes comunicadores. Vamos falar um pouco da sua história, da sua experiência, vamos fazer uma justa homenagem aos grandes comunicadores do rádio. Tem vários, mas a gente vai destacar aqui três grandes comunicadores de rádio aqui do estado de Pernambuco e vamos falar um pouco sobre cada um deles, a sua vida, a sua trajetória. São amigos nossos, um pouco daquilo que a gente sabe de cada um deles. Eu sei que em Pernambuco surgiram grandes nomes, grandes comunicadores, e se fosse para a gente falar um pouco de cada um deles, a gente passaria o dia inteiro aqui neste vídeo. Mas como a gente não quer deixar o vídeo muito longo, a gente vamos citar alguns comunicadores que marcaram época, que marcaram geração. Uns ainda estão na ativa, outros já estão aposentados, já estão aposentados, estão descansados, já colocaram a chuteira aí para descansar, e outros ainda estão na ativa. Como eu falei aqui no começo do nosso podcast, esse podcast é um trabalho para a gente falar um pouco sobre a comunicação social, falar sobre o rádio, trazer aqui a minha experiência, a minha vivência no rádio ao longo de 10 anos de carreira. Eu completei esse ano, 2026, 10 anos de comunicação. Então, para mim é gratificante, é uma alegria muito grande. E ao longo desses 10 anos de comunicação, eu tive o prazer de conhecer grandes comunicadores que são a minha inspiração. Quando eu entrei para trabalhar no rádio, eu me espelhei nessas figuras, nesses monstros da comunicação, posso dizer assim, pessoas renomadas que têm uma experiência, uma vivência muito grande no rádio, que faz rádio de uma forma brilhante, são mestres da comunicação. E três desses grandes feras do rádio, eu quero destacar aqui J. Ferreira, que é o meu mestre, meu professor, onde eu aprendo muito com ele, pela sua forma simples, humilde, o seu linguajar, o seu vocabulário simples, faz uma comunicação simples, humilde, muito bacana, onde o povo gosta da simplicidade desse camarada, um profissional exemplar, dedicado ao rádio, um comunicador nato que faz rádio como ninguém. Eu nunca vi uma figura como o J. Ferreira. Um comunicador que sabe se expressar, que fala a linguagem do povo, que entende o povo, que compreende o povo, que fala para o povo. É um comunicador completo. J. Ferreira, para mim, é um comunicador completo que nunca lhe faltou nada. Sempre apresentou rádio e TV de uma forma humanitária, de uma forma simples, sempre respeitando as pessoas. Então é um grande comunicador e eu tiro o meu chapéu, o meu respeito e a minha consideração por este monstro da comunicação chamado J. Ferreira. E outro grande monstro da comunicação é o nosso querido amigo Geraldo Freire, que ainda está nativa na Rádio CBN Recife, que é um camarada também. Olha, dispensa comentário falar sobre Geraldo Freire. É um camarada que
nasceu com dom, nasceu com talento de se comunicar, de se expressar, de falar com o público. Ele entende de tudo um pouco, ele sabe comentar, sabe falar. É um camarada que passa informação com precisão, tem uma opinião forte, tem um caráter sensacional. É uma figura humana extraordinária, o nosso querido Geraldo Freire, J. Ferreira, e outro grande comunicador também, que é um monstro na comunicação em Pernambuco, já passou por muitas emissoras de rádio e TV, que é o Cardinô. Então esses três grandes comunicadores eu quero destacar aqui e falar um pouco sobre o trabalho deles. Tem vários outros, Adeval Barro, tem Sérgio Dionísio, tem Adilson Couto, Paulo Marques, rapaz, tanta gente que a gente acaba esquecendo. Pedro Paulo, rapaz, tem muitos, muitos e muitos. Os meus amigos que eu trabalhei com eles, como nosso amigo Fernando Moura, nosso amigo Lucas Leite, o nosso amigo Célio Batista, grande Célio Batista, Ricardo Júnior. Eita, rapaz, que figura humana, grande, olha, um camarada extraordinário. Aprendi muito com ele. O Luiz Barro, eita, Luiz Barro, que saudade desse camarada que infelizmente tanto o Ricardo Luiz quanto o Luiz faleceram, né? E são pessoas que eu cresci ouvindo rádio com esses camaradas, de manhã cedo. O nosso querido eterno Gino César, rapaz, que figura humana, que grande comunicador. Então são homens, os que estão vivos, os que já partiram para outro plano, são homens que deixaram um legado e que vão deixar um legado importante para a comunicação. Se a gente fizesse um livro hoje sobre a biografia dos grandes comunicadores, todos esses que eu citei aqui estariam participando, falando um pouco sobre a sua história, sobre a sua vivência no rádio, e cada um deles teria um capítulo no nosso livro, porque realmente foram pessoas que fizeram um diferenciado com seu caráter, com seu trabalho, com seu talento, com seu profissionalismo, que exerceram, que fizeram a comunicação, seja no jornalismo, seja no esporte, seja na prestação de serviço, seja no jornalismo, em qualquer área que esses homens atuaram, que eu citei aqui o nome, fizeram um trabalho excelente e que eu me espelhei quando eu entrei no rádio, quando eu decidi seguir a profissão de comunicador. Eu ouvia muito J. Ferreira no rádio, depois acompanhei ele na televisão. Então a postura dele, da forma de cobrar, da forma de se impor, nos seus comentários forte, sisudo, nunca deixou se abalar por nada, sempre representou bem a sociedade, sempre cobrou dos órgãos competentes. Então eu disse, não, eu quero ser como esse cara, eu preciso ser como ele é meu espelho, é meu exemplo, eu tenho que seguir os passos dele. Então é um legado que vai se perpetuando de geração em geração e que a gente aprende com essas pessoas como se faz o rádio. O rádio não se faz com uma linguagem eloquente, com um português influente. O rádio se faz com humildade, com sensibilidade, com empatia e com uma linguagem simples e popular, que o povo entenda o que você está falando, o que você está passando e que entenda a informação que você está passando para o seu público. Então eu entendi e eu compreendi que ser um comunicador não precisa simplesmente falar inglês, falar português, falar influente, falar um português eloquente, mas que o povo não entenda, não compreenda, mas que falar uma linguagem simples e popular, o chamado, aquelas palavras que muitas as pessoas pensam, é palavra chula, é palavra isso, é palavra, é nada, são palavras que fazem parte do nosso cotidiano, cara, fera, você tá ligado? E tudo isso aí, essa magia do rádio, o jargão, esse jargão, se complementaram no rádio. Então hoje você faz uma comunicação com essas palavras, com esse jargão. Rapaz, aquele camarada tem uma linguagem popular, uma linguagem simples, uma linguagem do povo, é do povão, o povo entende o que ele fala. Então sempre foi isso que eu achei nesses comunicadores que eu citei, porque a gente vai pro sul, vai pro sudeste, eu mesmo gosto muito de ouvir rádio, então eu acompanho diversas emissoras de rádio no Brasil e no mundo e vejo a diferença do comunicador do sul, do sudeste,
do Noroeste e vejo a forma que eles se comunicam. São formas muito arrisca o S, o R, o português, aquela coisa toda, mas a gente não vê essência, a gente não vê simplicidade, a gente não vê uma coisa natural, uma coisa que vem de você, uma coisa espontânea, aquela coisa, né, amarrada, aquele jornalismo sério, aquela coisa. E parece que está numa bancada de um jornal, aquela seriedade, aquela coisa. Claramente que o jornalismo requer seriedade, requer que você faça aquela coisa com aquela postura de jornalista. Mas eu estou falando a coisa de você fazer o natural, de ser o que você é no dia a dia. Eu estou aqui como se estivesse falando com um amigo meu, então é no dia a dia. Então as expressões, a forma que eu falo com os meus amigos, eu falo no rádio da mesma forma. Então não é aquela figura, não. Quando você está no estúdio, você é aquele ator, aquela atriz, você está numa peça apresentando um teatro, ou você incorporou uma entidade, ou incorporou uma personalidade. Não, eu sou o que sou no rádio, na rua, no supermercado, em todo canto. Chato, a minha forma de ser é essa, então eu não gosto de estar imitando ninguém, falando, não, eu tenho que ser o que eu sou no meu dia a dia, a minha forma de ser e aquela minha essência, a naturalidade. Então quando a gente vê que as pessoas ela consegue chegar ao topo do sucesso, de ser reconhecida, de ter um reconhecimento no público, de ser reconhecida nas ruas, das pessoas reconhecer o seu trabalho, é pela sua naturalidade, pela sua essência, pelo aquilo que você é, não é aquilo que você quer que as pessoas queiram que você seja, ou você imitar as pessoas, coisas desse tipo, não. Você tem que ser o que você é. Então, cada um tem a sua personalidade, cada um tem o seu jeito de falar, de se expressar, de se comunicar, de apresentar o programa. Então é totalmente diferente. Então são essas questões, essas identidades diferentes que faz que cada um tenha o seu DNA, tem a sua característica e que tem o seu trabalho e tem o seu público, porque cada um tem o seu público. E é isso que é o importante. Então, esses camaradas, infelizmente, não tive o prazer de trabalhar com eles diretamente, mas eu acompanho eles desde sempre, desde o começo. Nasci ouvindo rádio, ouvindo esses profissionais. Mas o outro lado das pessoas que eu tive o prazer de trabalhar, que tive a vivência, que aprendi muito. O Bruno Araújo mesmo, rapaz, um camarada, uma figura humana, um camarada que me ensinou muita coisa, aprendi muito com ele, com o Lucas, com o Fernando, né, com o Luciano. Então foram os meus professores que quando eu entrei me passaram muita coisa, principalmente a questão do jornalismo, de levar notícia, de levar informação, da postura do comunicador, na seriedade de passar informação, do comentário, da cobrança, de tudo aquilo, da forma como é feito a coisa, com seriedade, com postura, com honestidade. Então aprendi com esses camaradas tudo isso. Então eu levo para a minha vida profissional, eu completei 10 anos, como eu falei no início do nosso podcast. 10 anos não é 10 dias, são já um caminho andado. E todos esses amigos que eu passaram pela mão, que eu passei pela mão dele, que eu trabalhei com eles, foram pessoas que agregaram conhecimentos e a minha experiência, tudo que eu aprendi com eles, eu vou levar para o resto da minha vida. Porque hoje eu sou um comunicador, foi graças à formação que eu tive. O curso de comunicação social, uma faculdade, ali você vai aprender a parte teórica, o conhecimento da causa, da forma. Agora a prática, a vivência, o dia a dia, tudo isso você vai ter no estúdio, com seus colegas de profissão, pessoas que têm mais experiência do que você, pessoas mais rodadas, que vai lhe ensinar, que vai passar a prática do dia a dia e você vai aprender com aquilo. Então é sobre essas questões. Quando a gente aqui destaca essas figuras, esses monstros da comunicação, porque eu aprendi muito com eles, ouvindo, assistindo, e ali você vai adquirindo algumas coisas positivas deles para trazer, não querer imitar, porque o que acontece com muitas pessoas é que quer imitar
e acaba se perdendo e não consegue se destacar e não consegue apresentar um bom trabalho. Então não estou querendo dizer aqui em questão de imitar as pessoas, estou querendo dizer que você vai adquirir, você vai pegar alguns pontos positivos, algumas coisas interessantes do ser humano, do profissional, que você se identifica. Então eu me identifico muito com essas personalidades do rádio que eu acabei aqui citando, como esses três grandes comunicadores que eu, como disse, não tive o privilégio de trabalhar com eles, mas que eu vi, que acompanho até hoje, que gosto e que sou um admirador, sou um fã do trabalho desses camaradas, que realmente são pessoas que são figuras importantes na comunicação. Então Paulo Marques mesmo, pense que um camarada que um exímio comunicador, um camarada completo. Paulo Marques é um comunicador que marcou a geração na comunicação de Pernambuco, e a gente não tem como falar de comunicação de rádio e TV em Pernambuco sem citar o nome de Paulo Marques, sem citar o nome de Adilson Couto, feras do rádio, Roberto Queiroz. Então não só as personalidades do esporte, da cultura, da arte, do jornalismo e dos comunicadores de modo geral de rádio, mas também os feras do rádio do esportivo também, que por mais que eu não me identifique com o esporte para narrar, não sei nem para onde vai, não tenho esse talento, não nasci com esse talento na questão do futebol, mas você aprende muita coisa com essas figuras, nos seus comentários, nas suas opiniões. E tudo isso é interessante e tudo isso vai agregar muita coisa. Você que é um comunicador, você que quer trabalhar em rádio, você que é locutor de rádio, você vai aprender muito com essas figuras, porque realmente ele vai passar muitas coisas interessantes que vai agregar no seu conhecimento como profissional. Então, é nesse sentido que nós estamos aqui trazendo para vocês essa responsabilidade do comunicador. Então, como eu falei aqui mesmo, J. Feira me marcou a sua geração. Geraldo Freire também, desde a década de 70. Então, são lendas da comunicação que deixaram marca, deixaram história com as suas invenções, com as suas histórias, com as suas lendas, com a sua forma de se fazer rádio, com a linguagem popular. São camaradas que, onde chegam, são bem recebidos, são abraçados, são reconhecidos, são admirados pelo seu trabalho, porque fizeram um trabalho, se colocaram como representante do povo. E hoje, infelizmente, a gente não tem mais isso no rádio. No rádio é aquilo, o comunicador vai, faz o seu trabalho, tem o seu partido político e tal, não quer perder seu emprego, aí agrada um, desagrada outro, alisa um, bate no outro e fica naquele jogo de cintura. Fica feito o gato em cima do muro. Infelizmente o que a gente tem isso hoje. A gente não tem mais e não se faz mais comunicador como antigamente. Pessoas que tinham uma opinião forte, independesse do político que fosse, de esquerda, de direita, quem quer que seja. O pau que batia em Chico, batia em Francisco. Não tinha isso não. Então, essas situações, essas lendas do rádio, infelizmente, hoje as coisas entraram por outro caminho, as coisas mudaram, modificaram muito nessa questão de se você cobrar, de você levar informação, de você dar a sua opinião, de você comentar sobre qualquer assunto, porque tudo hoje é polêmica, tudo hoje é política, é partido político, é isso, é aquilo outro, e tudo isso dificulta o desenvolvimento do trabalho. Então por isso que eu sou muito feliz na web, fazendo o meu trabalho nas redes sociais, porque eu me sinto muito à vontade para deixar minha opinião, para fazer o meu trabalho e ser quem eu sou. Isso que é o importante. Então, minha homenagem aqui aos feras do rádio que marcaram gerações, que marcaram época. Geraldo Freire, J. Ferreira e Adilson Couto. Esses três feras do rádio, como todos os que partiram e os que ainda estão vivos, eu tiro meu chapéu para vocês e reconheço o trabalho que vocês exerceram na comunicação aqui em Pernambuco. Vocês são os feras, os monstros do rádio. E a gente novo que está começando agora, vocês são os nossos mestres, os nossos professores, os que estão na ativa. E os que nos deixaram, a gente segue o passo do legado de cada um de vocês.
Estamos chegando, estamos finalizando mais um podcast Os Amigos do Rádio. Nesta terça-feira, agradecendo a você pelo carinho, pela audiência. E não se esqueça, se você ainda não se inscreveu no nosso canal, se inscreva no nosso canal, atine o sininho para você receber as notificações. Se inscreva no nosso canal, fortaleça e divulgue o nosso trabalho. A gente precisa do seu apoio e da sua ajuda. Um forte abraço do seu amigo Davi Pereira, o comunicador do próximo, do povo, o comunicador do povo, e até o próximo episódio do nosso podcast Os Amigos do Rádio. Tamo junto e misturado. E vamos que vamos, meu povo. Até o próximo episódio. Não se esqueça, feliz é aquele que tem Deus no coração. E vamos em frente. Vamos seguindo, porque tem muita novidade chegando por aí, muitos episódios novos e tem muito vídeo novo hoje no nosso canal no YouTube, Davi Pereira na Rede. Até o próximo vídeo, um forte abraço, tudo de bom, um ótimo dia pra geral.